dica aí, né? Vamos conhecer Maria Célia Marques da Fonseca, endocrinologista, terapeuta em dieta energética chinesa. Olha que barato. Trabalha há 3 anos com medicina chinesa e defende a tese de que todas as pessoas deveriam fazer a dieta energética. Dá certo isso, Maria Célia? Não, porque a dieta energética chinesa, na verdade, é um conjunto do comer bem. Ou seja, comer todos os alimentos, respeitando o que eles batem muito na medicina chinesa, que é o sabor dos alimentos, a cor dos alimentos entra também. E a característica do alimento, quer dizer, aquele alimento que vai aquecer mais o organismo, vai refrescar mais o organismo. E também os horários que devem ser comidos. Então, todo mundo se alimentar dessa forma, respeitando todos esses itens, não vai ficar doente. E a dieta chinesa também trabalha na correção das doenças. Também tem essa capacidade de corrigir alterações energéticas e muitas vezes funcionais. Ou seja, já tem uma certa alteração do órgão, mas não é uma doença em si. Então a gente, até o final desse programa, se Deus quiser, a Maria Célia dá uma dietazinha aqui pra gente. Come em pé, é americano e cavalo, né? Então, a comida a gente tem que prestar muita atenção no que está comendo. Bem, vamos conhecer o professor Hermógenes de Andrade. Eu já tasquei aqui professor, não sei se é porque tu com os seus cabelos brancos. Você é professor? É, yoga terapeuta, então deve dar aula de yoga, tá certo, né? Escritor, filósofo, já me deu um livro aqui lindão, Saúde Plena, Yoga Terapia. Ah, gostei disso. Autor de Mergulho na Paz e Autoperfeição com Hatha Yoga. Aqui, seu Ney, vamos me mostrar aqui. Hermógenes, quem foi Hermógenes? Bom, o grego foi um dos discípulos de Sócrates, que assistiu à morte dele, é só que eu sei. Etimologicamente é filho de Hermes. Tá vendo? Não é pouca coisa, não. Ele já veio ao mundo com uma missão aí. E a yoga, as pessoas, isso que as pessoas conhecem um pouquinho sobre yoga, tem a ver com o que é realmente a yoga? Aquela coisa daquelas posturas e tal? Bom, aquilo é uma parte. A mesma coisa você conhecer uma parte da casa e não conhecer a casa toda, né? Esta parte que nós poderíamos pensar que a ginástica é apenas um cuidado muito científico, muito eficiente, com o equipamento físico, mas não exclusivamente, porque mesmo naquelas posições, nós temos um trabalho sobre a mente, sobre as emoções, sobre os pensamentos, e finalmente é alguma coisa, uma cultura do homem integral, é uma cultura holística, usando a palavra que está mais em moda hoje. Então a gente até agora não pronunciou essa palavra, mas certamente você já leu em alguma revista, em algum jornal, né, da medicina holística e que, na verdade, resgata um conceito muito antigo da medicina oriental, que é tratar o indivíduo como um todo. É o que todo mundo aqui tenta fazer através do seu trabalho. Vamos continuar a conhecer nossos convidados. Walter Grandini, presidente da Associação de Massagem Oriental do Rio de Janeiro. Vai falar do Seitai. Puxa, esse eu também nunca ouvi falar. Massagem dos samurais? Por que samurai tinha uma massagem especial? Quer dizer, na verdade, isso é uma técnica de manipulação da coluna vertebral e o registro que a gente tem é que essa técnica nasceu entre os samurais no século XV e XVI. Né? Que barato. E por que especificamente os samurais? Porque pelo fato de serem guerreiros, eles necessitavam algum desempenho? A gente não tem nenhum dado documentado, na verdade, que fale especificamente sobre isso. Mas o que a gente sabe, né, é que essa técnica foi desenvolvida entre eles porque nesse período o Japão estava vivendo um período político bastante conturbado, né? Os senhores estavam tentando unificar as várias províncias e os senhores disputavam essas províncias a qualquer custo, né? E usavam os guerreiros samurais nessa disputa política, né? E como guerra é uma situação estressante, né, eles usavam essas manipulações e isso aliviava a dor, em função da postura que ficavam, estressante, posturas que de alguma forma prejudicavam a coluna. Então o que a gente sabe é que essas manipulações elas nasceram entre os guerreiros no sentido, com a intenção de aliviar essas dores provocadas pela guerra. Naqueles filmes do Akira Kurosawa sobre samurais e tal, eles sempre tem lordose, não tem não? Aquele negócio de que guerreiro tem que estufar o peito, né? Deve ter problema de coluna. Mas vê que foi aí. Bom, mas foi só uma brincadeira, não sei se tem fundamento. Vamos conhecer Ricardo Calmon Antunes. Calmon e Antunes? Jura? Dos dois. Que chique. Ricardo Calmon e Antunes? Exatamente. Por que Calmon e Antunes?
Isso eu acho que o meu avô deve saber melhor. Muito recherché, muito fino. Fitoterapeuta, diretor de ensino do IARGE, Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro, vai falar do significado da fitoterapia dentro da medicina. Então, dá já uma palhinha, Ricardo. Bom, o assunto a gente está discutindo sobre medicina oriental, né? Então a gente pode falar alguma coisa, dar uma ideia sobre o que é fitoterapia tradicional chinesa, que é o assunto que me cabe, né? E a fitoterapia tradicional chinesa, ela é muito antiga. Para se ter uma ideia, como nas culturas antigas como a chinesa, às vezes a realidade ou a história se confunde um pouco com a lenda. Então, uma das histórias mais interessantes que se fala é que essa fitoterapia, essa técnica, teria sido desenvolvida por um personagem lendário chamado Shennong, que é o precursor da agricultura na China. E esse personagem, ele estudava as plantas, colhendo as plantas nos campos, nas florestas, nos pântanos. E segundo a lenda, 80 vezes por dia ele se envenenava e 80 vezes por dia ele se curava. Agora, em termos reais... Ele era um personagem lendário, ele podia se dar esse luxo, né? Na medida em que ele era lendário. Mas o que se tem de dado real é que o livro mais antigo que se tem sobre fitoterapia tradicional chinesa, ele tem 2000 anos de idade. Se sabe que desde o período neolítico a fitoterapia já era usada, né, na Idade da Pedra mais recente, e no século XVI já existiam tratados escritos que tinham, um deles tinha 61.736 fórmulas fitoterápicas descritas, fórmulas complexas de plantas. É muito interessante. Ricardo, uma curiosidade, todos os povos têm uma tradição fitoterápica, né? Eu pergunto se existe uma convergência desse conhecimento do Oriente, que tem uma ecologia tão diferente da nossa, e o que talvez os nossos índios ou os africanos existe. descobriram? Eu acho que eu tenho que entrar num detalhezinho um pouco maior para te explicar isso. Bom, a medicina chinesa, como um todo, né? Todos aqui temos uma ideia desse assunto, ela tem seus próprios padrões de avaliação, próprios diagnósticos. Os diagnósticos, eles não partem dessa visão assim ocidental, entende? Por exemplo, se uma pessoa tem asma, falta de ar do tipo asma, para a medicina chinesa é diferente. Se a pessoa tem asma, dor lombar, fraqueza nos joelhos e falta de ar com o broncoespasmo, né, o chiado que caracteriza a asma, e se ela tem isso acompanhado de suores, tendência a suar, se resfriar facilmente, etc. Então, isso dá, apesar de ser para nós ocidentais a mesma doença, para a medicina chinesa isso configura duas síndromes ou dois tipos de disfunção diferentes, então, que são tratados de forma diferente. Então, a tradição fitoterápica nossa, ela, por ser uma tradição fitoterápica, como toda tradição fitoterápica, ela é de origem empírica, né, baseada em sinais e sintomas, ela pode ser muito bem abordada pela visão tradicional chinesa. Inclusive, a nossa riquíssima flora, né, nós temos uma riqueza de tradições fitoterápicas muito grande, né? Pelo menos pode até ser com desconhecimento, mas uma fauna certamente mais rica que a da China, que tem quase um bilhão de pessoas lá naquele território, não deve ser fácil. Não posso lhe jurar, porque embora nós tenhamos assim uma quantidade de florestas maiores, a China ela tem um território com uma variedade climática muito grande. Verdade. Né? Mas pegando o seu exemplo da asma, por exemplo, então, segundo a medicina chinesa, bom, aqui daria agrião com mel, sei lá, ou alfavaca com não sei o quê, né? Bom, mas se você quer que eu... Como é que você... Para dar um exemplo concreto para o público entender na verdade é o seguinte, a medicina tradicional chinesa ou a herbática tradicional chinesa, ela usa fórmulas compostas, coisa que a gente não aconselha que se use aqui sem uma noção tradicional, porque a gente está sofrendo, na verdade, como todas as culturas sofrem no caminho, elas têm o risco de sofrer distorções e simplificações às vezes. Então, hoje em dia, você sente uma coisa do fígado, toma boldo que é bom. Tudo bem, o boldo é bom, mas boldo
É um tratamento fitoterápico, uma erva específica. E como todo medicamento, ele tem dosagem, ele tem características próprias que devem ser respeitadas, como, por exemplo, o plantio, a região, a época da colheita, etc. Né? O pessoal não respeita mesmo. No máximo, ou pegou no quintal, ou comprou um pacotinho de chá, que sabe, sei lá, quanto tempo foi colhido. Pois é. Então, já para o chinês, então já não dá certo. E para a gente também nem tanto, né? Pode ser inócuo, é isso? Pode ser não só inócuo, como a fitoterapia, ela deve ser aplicada, a meu ver, um ver assim mais atento, com os devidos cuidados, porque é uma técnica terapêutica muito potente. Então, o remédio mal empregado ou mal indicado, ele pode ser ou inócuo, na melhor das hipóteses, ou veneno, na pior das hipóteses. Ele pode ser tóxico. Basta para isso ele não ser colhido, por exemplo, na época certa. Determinados medicamentos muito potentes, eles correm esse risco. E a junção de 2 ou 3 ervas, ela corre risco porque existem interações, ou seja, ações de uma erva sobre a outra que às vezes potencializam seu efeito tóxico, etc. Já a medicina chinesa, ela teve aí seus 5.000 anos de experimentação. Então, ela descreve muito bem as incompatibilidades entre ervas, etc, etc. Por isso é que nós estamos tentando fazer, o Instituto tem tentado abordar dessa forma, a própria farmacopeia nacional, através dessa avaliação, dessa forma clínica de ser abordada, que é a medicina tradicional chinesa. Bom, então voltamos a retomar. Volta e meia a gente faz esse alerta aqui no programa, que essa história é matinho, é natural, pode tomar, abra o olho. Não é assim. Isso daí é como uma farmácia da natureza, você não pode sair tomando tudo quanto é remédio. Eu estou intrigada com uma coisa, Maria Célia. Você e o Ronaldo, né? São os dois aqui que tiveram uma formação médica ocidental? Nós três. Você também é médico? Tá fitoterapeuta, vamos dizer assim. Então pronto. Vocês vão complementar aí, evidentemente, todo mundo aqui vai participar. Aliás, os microfones ficam abertos o tempo todo, viu, gente? Quando quiser entrar na conversa, é só entrar. Dentro das regras da civilidade. Mas eu ia colocar, o dia que eu comecei a falar com ela, não funde a cabeça, não, do profissional, quer dizer, essa história se aprende na faculdade assim, tal mal tem tal droga. Então, sei lá, asma, você dá um broncodilatador, faz não sei o quê, manda o cara tomar água ou não, sei lá, enfim. Aí veio um chinês assim, não é nada disso. Você primeiro tem que descobrir se o cara suou, se ele... Como é que é isso para o médico, para o cara formado em medicina aqui no Ocidente? No começo realmente é bastante confuso, mas quando a gente parte para essa área, a gente já tem pelo menos uma simpatia com a filosofia, já acha que realmente funciona melhor. Então parece meio confuso, mas na verdade a medicina chinesa ela é mais complexa, ela consegue abranger melhor as coisas e com isso a gente tem um resultado melhor. No começo é extremamente difícil, confuso mesmo. Tem o esforço individual, no caso do profissional, tentando ver a lógica que interliga, né? Isso. Então dê um exemplo, por exemplo, eu estou pegando o exemplo da asma, porque eu estou na preocupação de levar a coisa para a pessoa que está em casa, que é leiga, poder acompanhar a conversa, não ficar muito elucubrativa, sabe? Então, pega um exemplo qualquer da sua escolha e exemplifica como é que se dá isso. Em termos, você diz aqui, falar da dieta... Como que você, com o seu canudo debaixo do braço, chegou um paciente e você tentou conciliar a tua visão filosófica com esse aprendizado tradicional ocidental? Não, mas é que quando a gente começa a fazer medicina chinesa, a gente não deixa de lado a parte ocidental, não. Tá? Porque a gente precisa dela muitas vezes para chegar a diagnósticos diferenciais importantes, que a gente precisa usar outros exames. Se você tem pode ser a asma até, não é um exemplo muito bom. Então escolha outro. Vamos pensar. A pessoa tem uma dor na região de fígado. Pode não ter nenhuma alteração importante de órgão, mas ela também pode ter um cálculo de vesícula biliar. Então a gente chega à conclusão que ele tem o que a gente chama de estagnação de energia que está ali, vai ter outros sintomas também na medicina chinesa. A gente pode tratar com acupuntura, pode entrar também aí a dietética, mas a gente acha que aquele tratamento não está... A sintomatologia está mais importante, ou ele não está tendo uma resposta importante, a gente precisa lançar mão da medicina ocidental e fazer outros exames, faz ultrassonografia mesmo, tá? A gente não fica nessa... Quem faz medicina chinesa ou medicina oriental não pode ser radical. Porque a gente precisa. Tem uma amiga minha que diz que a medicina chinesa é como se fosse um telhado que cobre a medicina ocidental. Né?
a medicina chinesa é muito mais abrangente do que a medicina ocidental, mas a gente precisa, muitas vezes, para chegar certo a um diagnóstico, a gente precisa de mais alguns exames que a gente não faz na medicina chinesa, que seria só a conversa, seria o exame de pulso, seria o exame de língua. Então, às vezes, a gente precisa de mais alguma coisa. O melhor até para esse exemplo seria a lombalgia. Trata-se facilmente com a medicina chinesa. Mas a gente tem que ver se aquela lombalgia, a dor em região lombar, como o pessoal chama, dor nas cadeiras, tá? Dor nos quartos, isso. Pode ser várias causas, pode ser só uma alteração muscular, pode ser uma alteração óssea leve, mas também pode ser um tumor. Então a gente começa a tratar, dependendo também de todos os sintomas que ele apresenta, além da dor lombar, essa dor nas costas. E se acha que o tratamento não está indo bem, obrigatoriamente vai ter que ter uma avaliação de um neurologista, de um ortopedista, vai ter que ter um raio-x. Então, a gente não fica separado, só que ele é mais abrangente, a gente consegue mais coisas tratando pela medicina chinesa também. Se você me permitir uma complementação, o que é importante também, que você colocou, é que o paciente, ele é o dono do seu próprio corpo. Cabe a ele optar pela técnica objetivamente que ele vai se submeter a, entende? Então, se ele tem que ter o direito a isso tudo. Na medida em que nós, pela nossa prática, né, nós temos uma formação médica ocidental, não é uma obrigação técnica você cercar e proteger esse paciente, inclusive porque se ele tem uma hérnia de disco, ele pode fazer uma série de opções terapêuticas. Ele não vai ser obrigatoriamente operado de toda a hérnia de disco, que a própria neurologia, a própria ortopedia não indicam cirurgia para todas as hérnias de disco. Então, nós temos técnicas não só de acupuntura, etc., como outras técnicas de atividade físicas, como a própria massoterapia, como o próprio Seitá, a própria yoga pode auxiliar, entende? E o paciente tem que ter esse direito. Agora, se você não faz o diagnóstico correto, você está submetendo esse paciente a um risco desnecessário. Porque você pode intervir de outra forma também, e é um dever teu, quanto profissional, permitir esse acesso. Fala, Ronaldo. Pois inclusive, ilustrando tudo que o Ricardo está falando muito bem, e a Maria Célia, é que esse direito, entendeu, para o telespectador é importante saber, esse direito já é garantido na Constituição. Tá? Que como foi é que chama isso? Direito de cidadania, né? Dentro da... No caso de escolher a forma de ser tratado, né? Exatamente, na área da saúde, o que respaldou a medicina alternativa já tem uma gerência dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Então você hoje chega num hospital público, pelo menos no município do Rio de Janeiro, esperamos que em breve no resto do país, e você pode dizer, não quero entrar na faca agora, quero antes ser examinado, porque na verdade as pessoas correm para a medicina alternativa com medo das cirurgias, né? Tem muito isso, sem dúvida tem. Sem dúvida, e aí eventualmente tem que entrar na faca mesmo. Às vezes, infelizmente, porque elas poderiam se beneficiar de outros métodos, tá certo? E às vezes elas terminam sofrendo, até não por... às vezes por falta de outros recursos ou por desconhecimento de outros recursos, intervenções de diversos tipos, medicamentosas ou não, que poderiam ser evitadas. Isso nós todos vemos com muita frequência. Bom, é isso daí. A gente vai para o nosso intervalo. Já deu para ter uma ideia de como é que o assunto é rico, interessa a todo mundo. A gente volta daqui a um minuto. Os convidados, na medida do possível, serem os mais concretos, né, em termos de exemplos práticos. E está feito o apelo, eles sabem disso, mas existe uma dificuldade intrínseca. A medicina oriental justamente trabalha, conforme eles já explicaram, com a noção holística, né, global do indivíduo. Então não adianta dizer assim, eu tenho dor de cabeça, o que eu faço? Aperta aqui, até já me ensinaram isso, ou aqui. Mas vai depender da sua dor de cabeça. O profissional, qualquer um deles aqui, vai ter uma longa conversa com você antes para saber por que a sua dor de cabeça, o que faz, o que não faz. Falei certo, professor? Falou certo. Mas e aí? Aí faz o quê? O cara está com dor de cabeça, está angustiado. Bom, de que forma esse pobre ocidental, ignorante total sobre o seu organismo, pode começar a tentar buscar essa harmonia, professor? Olha, no meu caso particular, eu digo que a gente não faz um tratamento específico. E a minha proposta não é tratar de doença. A proposta que nós temos não é patogênica, ou seja, tratar de doença.
Nosso ideal é procurar a saúde. Então, é uma medicina voltada para a saúde. E com a característica de ser auto-administrada. Nós não temos um tratamento a propor, nós temos um treinamento a propor. E esse treinamento engloba o ser humano na sua totalidade. O ser humano pode sofrer de uma dor de cabeça que pode ter origem em seus pensamentos, Mostra aqui, em suas emoções. Olha aqui, o professor está mostrando Aí aqui está um esquema aqui no livro. É o homem holístico. Está dando para mostrar? O homem holístico. O tal do homem holístico. Aqui. São... explica o que são essas o corpo curvas. físico. O corpo físico, isso aqui é arbitrário. O corpo físico, um corpo energético, uma estrutura energética, uma estrutura de emoções, uma estrutura de pensamentos e ainda, fazendo parte do homem não, sendo o próprio homem na sua excelsitude, toda a amplitude do espírito. Se nós fazemos um tratamento apenas para uma dor, para um órgão, nós estamos querendo, como se querendo irrigar a árvore, irrigando só um galho. Nós temos que irrigar as raízes. Então, o tratamento holístico é o tratamento do homem todo. Neste caso, nós temos que fazer alguma coisa para melhorar-lhe. Aliás, a própria pessoa faz, que desaparece aqui a figura do paciente, que paciente é que ele recebe passivamente o tratamento. Cada um é atuante. Então, o treinamento dá à pessoa a responsabilidade de fazer alguma coisa por si. Nosso trabalho é ensinar o que fazer. E fazer no sentido global. O que você vai fazer em favor do seu corpo? O que você vai fazer em favor de suas emoções, de seus pensamentos e, finalmente, de seu relacionamento com Deus? Traduzindo assim, num exemplo assim, bem chão, que todo mundo vai se identificar. Assim, quando você quer fazer dieta para emagrecer, não adianta alguém dizer, como é que você está gordo, horrorosa. Não, você, né? É uma coisa que parte da pessoa. Não há médico no mundo que vai fazer a pessoa emagrecer se ela não quiser, não é isso? O ser humano está muito desviado da sua natureza. O ser humano está realmente distante do que deveria ser. Eu vou ler para vocês aqui, para todo o público, o que eu escrevi no livro para adolescentes. É um burrinho fazendo um monólogo. É o monólogo do burro. Ele diz, não fumo, não tomo álcool, tóxicos, jamais. Nada de conservas, latas, refrigerantes industriais. Durmo cedo e cedo acordo. Quando cansado, se deixa um repouso. Evito ser preguiçoso. Coopero, trabalho muito. Nada de inveja, ódio, medo, orgulho, ansiedades. Não penso, não desejo, nem faço mal. Nada me preocupa. Remorso não é comigo. Não uso droga para os nervos. Vivo a natureza, segundo minha natureza. Tenho invejável saúde. Resistência nem se fala. Depressão, angústia, desconheço. E ainda me chamam de burro. A educação que nós com seu corpo, com as suas energias, com os seus pensamentos, com suas emoções e seu relacionamento. Esta medicina, porque conta com o poder de Deus. Hoje que se desligou de Deus. E o que alcança é o nível da mente. Então a mente com seus poderes, o que mais gosta de psicologia. Deus é uma coisa chamada logoterapia. Quando eu dirijo a minha vida para me afinar, para me harmonizar com Deus, não importa onde esteja doente, onde está a doença ou a dor, isso passa, porque Deus pode ter cura para tudo. Mas chegar a este grau de afinidade com Deus impõe toda uma vida ética e toda uma condução estética de nossa vida. Nós temos que administrar bem as nossas curtições. Tudo isso é o que eu apresento neste livro como yoga terapia. Bom, os resultados existem. E que nós já tivemos, dentro da Santa Casa trabalhando, também alguma coisa que eu poderia dizer. Na enfermaria de doenças do tórax, a convite do Dr. Osmar Sequeira. Passamos alguns meses lá ensinando respiração. Olha só, gente, respirar também cura, né, professor? Mas como? É o trabalho energético, é o respirar, é o relaxar, é o escolher o alimento,
é o trabalho com o corpo através dos chamados asanas, ou posturas, mas principalmente o mais positivo é o trabalho no plano mais sutil. Vocês estão vendo que o negócio é mais complicado do que parece. Hélio e Walter, que ainda não falaram, por favor, deem a sua contribuição aí na discussão. Hélio pratica É o Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan é o supremo pugilato. É como se fosse... Ele é uma arte marcial. É um estilo de Kung Fu. E muitas pessoas usam como terapia. Usa como terapia porque o corpo responde ao estímulo do trabalho corporal. O que eu sempre digo, saúde e felicidade, ninguém tem de graça. Tem que cultivar. Exercitar seu corpo, tranquilizar sua mente, respirar fundo, aí essa saúde, essa felicidade aparece naturalmente. Em qualquer idade, né, Hélio? Qualquer idade. Eu digo, não, eu estou ressaltando porque as pessoas mais velhas, né, vão dizer assim, não, eu já não tenho mais idade para fazer exercício, isso é coisa de jovens. 73. É, tenho muitos alunos meus que interagem. Tem mais de 70 anos, mas em vez de falar apenas do Tai Chi Chuan, eu gostaria de trazer só um ponto para reflexão, né? As pessoas falam da doença da sociedade, né? A sociedade, assim, que tem o problema da corrupção, do roubo, da fome, da morte, né? E nós temos aqui nessa mesa todos esses componentes de saúde, de... Acho que essa doença na sociedade, ela objetivo para a massa, que é a ambição, que é o poder, que é o... né, que traz o quê? O desnível de concentração de poder. E a alimentação. A alimentação que é arroz, carne, o açúcar, né, que vai gerar o quê? As doenças. Então, tanto a parte mental quanto a parte alimentar vai gerar as doenças. As doenças psíquicas, ações de destruição, que vão, então, respirar sem fim, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse manancial que nós temos aqui de conteúdo e lançar para a sociedade, né? O Dazen está no município dando essa contribuição em termos de hospital. Mas por que a gente não tentar, em nível de educação, colocar dentro da escola? Quais são os procedimentos básicos de saúde com quanto a exercício? Tem yoga, tem o Tai Chi Chuan. Quais são os procedimentos básicos, básicos de alimentação? Quais são, em termos de massagem, como é que você pode se tocar ou se conhecer? Para quê? Para que dentro do crescimento social, as pessoas, as crianças, cresçam com outro objetivo na vida. Então, é a oportunidade que você está tendo nesse momento. Nós estamos na televisão com a oportunidade justamente de trazer essa informação inicial para as pessoas. Vai trazer menos do que você está falando, Hélio. Nós temos 2 convênios básicos dentro da Secretaria Municipal de Saúde, que é com a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, né, que é exatamente a química para que isso tudo... Porque aí diminui a despesa, o objetivo da pessoa é outro, não vai ter mais concentração e as pessoas crescem melhor. Não, ele foi... A sociedade tiver saúde se o indivíduo tiver saúde. Não só as técnicas de exercício, né, mas também as técnicas de massagem. Se você ensina massagem, toque do indivíduo desde a escola primária, as pessoas se identificam fisicamente com as outras, né, elas se tornam
uma outra pessoa, tem que criar novas pessoas. Cria novos vínculos, na medida em que ela toca a outra pessoa, você cria um novo vínculo com a pessoa. É muito mais difícil você destruir uma outra pessoa porque você se identifica com ela. É mais Olha aí, quem próxima. está preocupado com a violência. Estamos falando de como é que na alma das pessoas, ou por dentro, na formação das pessoas, conforme seja a sua concepção e você queira chamar, é possível você criar um ser humano melhor, né? Não apenas mais bem alimentado e mais saudável nesse sentido. Walter Grandini, que ainda não conseguiu falar, é difícil, que tem muita gente boa aqui, interessante. Boa falando. Fala, Walter, aí nessa linha aí de... Bom, eu vou falar um pouquinho dessa técnica. O presidente está perguntando o que é o Seitai, né? Quer dizer, essa é uma técnica que eu dou aula e ensino essa técnica. A associação, né, que ela se referiu no início, que é a Associação de Massagem Oriental, né, ela tem como objetivo divulgar a medicina oriental através de cursos, workshops e palestras. E um dos cursos, né, dado pela associação é esse do Seitai, que é, na verdade, uma técnica japonesa que vai trabalhar em cima das doenças da coluna vertebral, né? Então, na verdade, o que é o Seitai? É um método, né, corretivo de ajuste e reajuste ósseo, né? Então, vou citar algumas doençazinhas que o Seitai tem uma aplicação excelente, né? E que são afecções, são males que acometem a maioria das pessoas e causam dores lancinantes, né? Tipo, os osteofitos, né, que são os bicos de papagaio. As dores provocadas pelos osteofitos, pelos bicos de papagaio. Como é que é o nome do bico de papagaio? Osteofito. Ou osteofitose também, né? Eu tenho conseguido resultados excelentes na hérnia de disco, né? Que a dor é lancinante. As dores provocadas por artrose, pinçamento de nervo ciático, que é uma coisa que incomoda a maioria das pessoas. Dores de maneira geral, né? Dores nas costas, né? Que às vezes pode ser muscular, né? Às vezes já com comprometimento ósseo, comprometimento da coluna. Né? Aliás, eu vou procurar esta semana ainda um programa inteiro só sobre coluna, de tal forma a demanda de informação das pessoas sobre isso é grande, né, Walter? Anda todo mundo errado, né? Não sei o que é. Segundo as estatísticas, a cada 10 pessoas, em média 7 ou 8 pessoas têm ou já apresentaram algum problema de coluna, né? Então é um índice muito alto, né? E a gente verifica também que a maioria dos males da coluna são decorrentes de má postura, né? Levantamento de peso e carregamento de peso. É um erro muito grande fazer da coluna alavanca para peso e transporte de carga, né? Então, por exemplo, se você vai carregar um peso, em vez de você simplesmente carregar na mão, como é que você deve fazer? A coluna tem que descer reta, as pernas flexionadas, você pega o objeto que está no chão, traz até o peito e aí você carrega esse peso, ele próximo ao peito, né? Mas a maioria das pessoas flexiona o tronco com a perna esticada. Esse é um erro, né? Todo o peso vai lá para a coluna, certo? Bom, tá aí uma dica. Eu vou começar a passar, então, as perguntas dos telespectadores e em cima dos casos concretos, aí, por favor, vocês vão intervindo, vamos ver se funciona. O Júlio de Florianópolis quer saber se uma pessoa, ai meu Deus, que sofre, eu nem sei o que é isso, de hiperplasia da suprarrenal com produção... Ai, o que é isso? Andrógenos. É andrógenos mesmo? Se pode ser tratado com medicina oriental? Ninguém mais abalizado vou falar que ou Ricardo ou Ricardo. Então vai. Bom, a pergunta é hiperplasia de suprarrenal com hiperprodução de andrógenos, né? Que vem a ser? Isso daí normalmente, porque a glândula suprarrenal, que fica em cima do rim, como o nome diz, ela produz uma série de hormônios. Alguns são os chamados corticoides endógenos, tá? Que são primos muito longínquos daquela cortisona que as pessoas tomam como medicação e que mantém a pessoa, várias funções do organismo, né? E os andrógenos suprarrenais são hormônios masculinos ou de características masculinizantes que são produzidas pela suprarrenal nos dois sexos, né? Inclusive, uma grande quantidade dos caracteres, como pelos pubianos na mulher, se devem a esses andrógenos suprarrenais, tá? Então ele tem um distúrbio na produção desse tipo de hormônio? Tem um distúrbio na produção de função da suprarrenal. Quer dizer, no caso da doença hiperplásica de suprarrenal, eu não conheço nada de literatura. Você conhece, Vanessa? Que fale especificamente da ação disso da medicina chinesa nisso. A gente sabe que em situações mais
leves, como por exemplo, tem uma que tem a ver com isso, mas não é diretamente isso, que a gente chama de hirsutismo, ou seja, o aumento de pelos, né, que às vezes incomoda mulheres, né, que esse negócio de pelo em mulher tem várias origens, né, tem um aspecto racial. Nós, as mulheres têm mais facilidade de ter pelo por causa da origem mediterrânea, etc., né? E existem causas de excessos de hormônios. Nessas causas mais leves, tem dados que a medicina tradicional chinesa tem trabalhos que mostram que é capaz de amenizar ou melhorar essa situação. Específica, que é a hiperplasia suprarrenal, que a gente não sei não tem nenhum dado para lidar. Nenhum caso. Agora, de qualquer forma, esse paciente ele tem que estar sempre muito bem avaliado, ou muito bem cercado do ponto de vista ocidental, e do ponto de vista da medicina ocidental, existe tratamento para isso. Então tá, ficou aí a resposta pro Júlio. Faço mais outra pergunta? Faço. Vou pro comercial. Então tá, vou lembrar então o tal programa que eu mencionei para essa semana de coluna, já está confirmado que é para amanhã, que o Alcino me disse agora. Nós vamos para o intervalo e vamos tentar responder as outras perguntas daqui a pouco. Temos tantas pessoas ilusas aqui, ficou até difícil, né, gente? Para todo mundo participar. Olha, vamos tentar enfrentar as perguntas e vocês também poderem se esclarecer. O Antônio da Gama, de São Gonçalo, pergunta se a medicina oriental tem tratamento para depressão e ansiedade e se com a acupuntura se deixa de fumar. Trabalha bem, né? Essa é a primeira resposta, yoga dá jeito. Yoga dá jeito? Dá. Yoga para nervosos é um livro que eu escrevi, que está curando essa gente em Portugal, onde se fala português e espanhol. É, né? Tem 26 edições e já está comprovado, é eficiente. Acalma mesmo, não é conversa, você pode fazer até sozinho, Antônio, procura se informar que esse negócio dá certo. Agora, a acupuntura para deixar de fumar, a gente até conversou aqui no programa, né, Ronaldo? Não existe nada de científico, né, quer dizer, não existe nada de sistematizado sobre o tema. Esteja querendo fazer, já que o tabaco, o fumo é um fator de risco. Agora, charlatãs, enfim. Doidado, põe esse ponto na orelha e abandone seus 5 maços por dia. Isso é não. Absolutamente, sim. Mas a redução do estresse... É claro, vai trazer exatamente para você ver. Você... Eu acho claro. Um todo, né? A defesa... doente. E ela busca a harmonização, né? E aí, quando harmoniza, então conserta o que está errado. O espírito da coisa é esse. O Alfredo do Rio faz uso de confrei para dor de estômago. Olha, quer saber? Contra-indicação. Isso daí. Muito discutido. Já contraindicou esse uso. É o que eu de erva avaliada e prescrita adequadamente. O uso de confrei pode causar lesões de fígado. Então, um uso descuidado de uma determinada erva, como eu expliquei antes, pode ser tóxico. Eu acho que a erva tem que ser indicada por uma pessoa que tem uma noção adequada daquilo. Então, um fitoterapeuta, no caso. Ou mesmo uma noção tradicional, né? Porque existem culturas que têm essa noção muito bem determinada. As ervas usadas nas culturas africanas, por exemplo, elas são muito bem testadas. Em contrapartida, né, a espinheira santa, né, já tem estudos científicos realizados pela CEMI, que é a Central de Medicamentos, né, mostrando potência terapêutica para a gastrite, para a dor do estômago, pela espinheira santa. Quer dizer, sem querer fazer consulta pela televisão, também um pouco, mas cientificamente já foi testado para gastrite, dor do estômago. Mas aí como é que é? O cara toma a vida toda, hoje, não? O Alfredo, meu querido, você já suspende hoje o confrei, pelo menos vai para uma espinheira santa. Pronto, então é só um tempo, né, Ronaldo? Consultar um médico especializado nisso. Consultar, né? Porque o pessoal acha que toma um chazinho a vida inteira, a gente até já lembrou aqui. Não faz mal, né?
Não, e é burrice, porque é como você tomar um antibiótico durante um ano, né? Puxa, você tem que estar realmente... Bom, a Maria Tereza diz que tem problemas de visão devido à baixa energia do fígado. Então ela já se consultou com alguém da área. Quer saber se com a medicina oriental obtém alguma melhora? A sua pergunta é capciosa, Maria Tereza. Você já consultou alguém? Quem quer responder? Ela já tem conhecimento, né? O... Eu estou querendo distribuir um pouquinho, vocês já perceberam, né? É sabido dentro da medicina oriental que a baixa energia do fígado ocasiona a falta de acuidade visual, pois é na visão que se exterioriza a energia do fígado. Então, estamos falando... Segundo a medicina chinesa, que não tem nada a ver com a lógica ocidental, né? Tem que explicar então, isso. está claro que tem que tonificar o fígado, fazer o procedimento de tonificar o fígado. Quer dizer, quem bebe muito pode ficar com a visão fraca? Aí, no caso, a bebida, eu não vejo como enfraquecendo o fígado. Ela vai criar o bêbado uma congestão no fígado. Mas aí, através dessa congestão, bloqueando a circulação energética no fígado, você também vai ter uma dificuldade de visão. De visão. Que é diferente da falta de energia. Da falta de energia. É uma coisa e outra. O que é a falta de energia, então? Falta de energia é você não ter capacidade para executar aquela função no corpo. Então, por exemplo, você quer enxergar, você não vê. Agora, a plenitude de energia ou a congestão energética é como se você tivesse os olhos congestionados, doloridos, vermelhos. Aí seria um excesso de energia. Aí seria um excesso de energia. Quer dizer que tem que descongestionar. Isso. E aí, por exemplo, na luta que você pratica... No Tai Chi Chuan, a gente busca, através do movimento, da sua prática, regularizar o fluxo da energia no corpo. E como o Hermógenes falou, não é uma coisa apenas física, ela também é espiritual. Porque o treinamento do Tai Chi Chuan, ele treina o corpo, a respiração, a defesa, a capacidade de premonição e a grande satisfação de estar com Deus. Também. Bom, tá aí, para Maria Tereza fica a consideração aí. Nós estamos finalizando falando em Deus. Não, Tai Chi Chuan a Carolina, fala em Deus, né? Quer dizer, cada um tem o seu Deus, mas é um Deus, é isso? O Deus é o quê? O Deus, ele se exterioriza aonde? Na natureza. Então, quando você respeita os mandamentos da natureza, que é o equilíbrio yin yang, quando você age, a sua conduta está de acordo com esse equilíbrio, quando você busca estar com Deus, com essa energia, com esse respeito, você está com Deus. Mas você pode não chamar Deus, meu Deus do céu. Essa é uma preocupação. Sim, é que esse você pode ter uma preocupação universal de harmonização e não chamar de Deus. Pode não chamar de Deus. Então pronto, quer dizer, isso é uma convicção. Porque eu tenho formação ateia, considero uma pessoa extremamente ética e não preciso... Não sou ateia, tenho formação ateia. Não precisa pensar em Deus. Mas então acho que você vai estar repetindo Deus, 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 a pessoa que não acredita em Deus antipatiza, porque é um conceito muito personalizado. É pensar no Deus desvinculado de qualquer credo religioso. É isso, por isso que eu estou querendo ressaltar. Com o exato, a natureza, o universo, o uno, o sei lá que outro nome. Estragaram todo o nome de Deus que chegou aí. Mas não é isso, eu acho chato, fica aquela coisa de... A Carolina Vieira tem uma filha de 11 anos que é diabética, estou rindo do seu, que é diabética, dependente de insulina, quer saber se a medicina oriental tem como ajudá-la. Aí é da área dos endócrinos, não tem choro, né, gente? Aqui, vamos lá. Bom, em termos, se ela é insulino dependente, ela não vai poder deixar de tomar insulina, porque ela já tem uma lesão orgânica, não tem só uma alteração energética ou funcional. O que vai acontecer é que ela pode diminuir a necessidade de insulina, ela vai ficar uma criança mais estável, ou seja, não vai ter altas e quedas de açúcar com frequência, como acontece principalmente nessa idade, que na puberdade tem mudanças hormonais, isso dificulta bastante o controle do diabetes. Então ela vai ficar mais estável, ela vai conseguir ter um equilíbrio melhor, com isso ela diminui a necessidade de insulina dela e ela se sente como um todo melhor. Tá.
Está respondido, né? O Carlos do Rio pergunta se a medicina oriental pode ser recomendada para quem tem problemas de hérnia, que foi, curiosamente, o assunto anterior. Né? Não, foi hérnia. Doutora Boim. Com a doutora Boim. Ah, vocês não tinham chegado ainda aqui nos nossos estúdios, né? Hérnia mesmo, hérnia... Inguinal. De indicação cirúrgica. Tem alguma coisa que alguém gostaria de comentar? Olha, eu tenho uma experiência com hérnia. Eu conheci um amigo meu, ele estava operado de um lado e estava com a tendência para o outro. Ele era operário à noite e eu trabalhava durante o dia. E ele estava querendo fazer um concurso para a Polícia Federal. Aí ele me procurou, falou, será que dá para se me tratar, para eu passar no concurso, para mudar a minha vida? Ele morava ali na Barão de São Félix, bem na subida do morro, perto do terminal Fontinelli. Mas era uma pessoa, assim, muito boa índole. Aí me procurou, como eu não tinha tempo, de dia, como ele trabalhava de noite, a gente combinou tratamento sábado e domingo. Aí tratava ele sábado, domingo, e durante a semana pedia para ele fazer mocha. Mocha bustão, que você explica rapidamente. Mocha bustão, porque a acupuntura em chinês quer dizer Tsan-ju. Tsan é o tratamento com agulha. Ju é a erva que a gente coloca para aquecer, para tonificar. Que a hérnia é uma patologia que o tônus muscular do indivíduo, ele não suporta a pressão interna dos órgãos. Então, essa perda de tônus faz com que as alças intestinais saiam. Viu, portadores de hérnia? Olha aí, saiam, aí vai ou para o saco escrotal ou vai para a zona inguinal. Então, aí tratando... Você já falou de mais um conceito ampassando que você tem que explicar do IN. Ele não tem tônus muscular, não tem consistência. Então, os órgãos, a pressão interna fura a parede muscular. Então, tratei ele assim 3 meses. Só sábado e domingo, e durante a semana ele fazia a tonificação. Ele fez o exame médico, o médico mandou ele tossir, não saiu. Depois ele fez 6 meses de academia de polícia, não teve problema nenhum. Depois eu fui encontrá-lo no aeroporto internacional, foi chefe de custódia, mudou a vida dele. Era um operário morando na zona da Central, hoje já está com a família em São Paulo, em carro-chefia, nunca mais a hérnia desceu. Aliás, um feliz exemplo, então, de como que as medicinas podem se integrar, né? Quer dizer, a gente estava conversando antes aqui com o doutor Abuim, se você estava assistindo o programa desde o início, e ele explicando que uma vez a pessoa tendo uma fragilidade congênita, que a medicina ocidental, no caso, o que ela pode fazer é operar se a pessoa já teve hérnia. Fala, Léo. Sobre essas técnicas de medicina oriental, eu acho isso sensacional. Agora, como isso é um negócio muito novo no Brasil, parece que está assim, meio folclorizado, quer dizer, parece que o campo está propiciando, inclusive, ficar meio folclorizado, surgindo muitas pessoas que não entendem muito do assunto, se metendo no assunto, escrevendo demais na imprensa de uma maneira meio folclorizada e tal. Eu fico pensando o seguinte, nós estamos em rede, a TV Manchete para o Brasil inteiro. Existem especialistas, técnicos, centros, aí pelo Brasil afora, ou isso aqui só está circunscrito aos grandes centros? Quem tem essa informação? Bom, realmente, os grandes centros, né, naturalmente, vão aglutinar os melhores e mais avalizados centros formadores de recursos humanos, quer dizer, de profissionais capacitados para a prática. A sua observação é absolutamente pertinente, né? É isso mesmo, e eu acho que a entrada na instituição pública, né, e demais instituições também idôneas nos grandes centros, vai começar a fazer com que se aglutine, né, com que se forme centros formadores de recursos humanos e de pesquisa, principalmente, que eu acho que é o mais importante, né, porque se você não consegue pesquisar, se você não consegue sistematizar um determinado procedimento, né, isso daí fica realmente no campo da... Por exemplo, o Ricardo comentou muito bem, com a acupuntura, por exemplo, também que se confunde um pouco a sua origem com a fitoterapia chinesa. A acupuntura é um ramo da medicina chinesa, como a acupuntura, com a fitoterapia e a dietoterapia, a massoterapia, enfim, né? Tem a lenda de que
um soldado, né, que tinha um problema, dor na cabeça, na parte superior do corpo, teve essa dor, que não curava com nada, teve essa dor resolvida com a flechada que recebeu no pé, que é absolutamente a alusão do que acontece. Nós temos as cefaleias, nós tratamos com agulhas no pé, e isso é científico. Inclusive é importante saber que é um mito, efetivamente é um mito achar que a acupuntura ou a medicina chinesa não seja científica. Ela é absolutamente científica, sistematizada. O que nós temos é que, como você bem falou, divulgar isso, né? Mostrar a população como um todo, né? E criar digamos, um respaldo para as instituições sérias, né? Exatamente. Para que não se confunda que os charlatãs fiquem isolados. Quanto ao charlatanismo, eu gostaria de fazer só uma reflexão. Eu perguntaria se um charlatão acupuntor consegue sobreviver. Eu acho que não. Primeiro que na hora que vai colocar... Agulha não é confortável para ninguém. Se você coloca a agulha, dói, já a pessoa não volta. Se não cura... Mas o pior é que tem. Se tem, ele tá resolvendo. Inclusive, oferecer um depoimento é que, nos idos de 79 até 1983, eu fui diretor do sistema penitenciário do estado, do DESIP, aqui do estado do Rio de Janeiro. Pois bem, por essa época eu favoreci a introdução da acupuntura através do Dr. Marcos Tadeu. Exatamente, o Dr. Marcos Tadeu, que é médico de acupuntura, realizou com os internos do sistema, com os presos, e eles realizou um trabalho meritório. Só que esmoreceu, evidentemente, em função disto. Quer dizer, em função de não se ter esse alento, esse vigor, que agora eu vejo pode realmente ser trazido, porque o proveito, devo dizer que o proveito, em termos da comunidade penitenciária, foi realmente significativo. É um depoimento que presta. Que é baratinho, né, Antônio Vicente? É eficiente. Sem dúvida e alguma. barato. Sem dúvida, exato. O que você ia falar, Liberto? Eu havia lido que a acupuntura, sobretudo, e também a medicina oriental, estava sendo já adotada em alguns hospitais públicos, não sei se federais, estaduais ou municipais. Gostaria de saber se alguém na mesa pode dizer se está havendo e indicar para o povo que vai procurar essa medicina, que inclusive é gratuita, porque é em hospital municipal. Bom, eu sou o introdutor da acupuntura no Serviço Público do Brasil. Isso vem oficiosamente desde 81, quer dizer, há 12 anos, e nós conseguimos a oficialização em 86 e agora, repetindo, em final do ano passado, nós conseguimos a oficialização efetiva, quer dizer, entramos na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, né? Bom, continuo com porque já estourou o tempo. Nós temos 6 unidades, nós temos 6 unidades, o Hospital Municipal Paulino Werneck, o Hospital Municipal Miguel Couto, temos Salgado Filho, Arthur... Salgado Filho, Arthur Vilaboim. Algumas outras e agora o Rocha Maia para o mês que vem. E nos demais estados, cobrem das suas autoridades municipais, porque a acupuntura é uma coisa séria, não só a acupuntura, mas a medicina oriental. A gente volta já já. Já estourou. Guarda o assunto sem poder discutir, porque de fato saúde, ainda mais num universo tão amplo como a medicina oriental, né, não dá, é difícil esgotar num programa. Ficam aqui uma porção de perguntas que infelizmente a gente não teve como responder. A gente pede que quem ligue deixe um número de telefone, porque a gente daria aqui para os nossos entrevistados, eles fariam um contato posterior. Fica agora combinado assim. Eu vou passar, só temos tempo para uma rodada e, se for possível, dando uma mensagem que... A mensagem que eu dou é pegando um gancho no que disse aquela autoridade médica, que o estresse ou produz ou agrava todas as doenças. Então, se nós temos uma possibilidade de evitar que o estresse, que é uma reação biológica a uma situação, se transforme em distresse, que é sofrimento, que é doença, nós temos aí uma forma de tratar de muitas doenças, começando por uma atitude só, por uma coisa só a fazer, é evitar que o estresse se transforme em distresse. Evita-se a doença. E se nós fizermos alguma coisa a mais, ainda podemos conseguir, mesmo com nossos problemas, nossos estresses, alcançar uma vida agradável, como ele diz, uma vida feliz, que eu chamaria eustresse. Gostei de estresse para eustresse. Gostei, professor. O espírito da medicina oriental é a preservação da saúde e a cura da doença. Então, na preservação da saúde, eu considero que a prática dos exercícios chineses é o melhor seguro de saúde que a pessoa, a baixo custo, pode praticar. E qualquer pessoa? Qualquer pessoa, qualquer idade, porque aí
conforme a limitação da pessoa, ela vai fazer aquele trabalho específico. Ela vai limitar esse ou aquele movimento. Isso. Obrigada. Walter Grandinho. Se você está em casa, né, com dores nas costas ou na coluna, né, e se entupindo de remédios ou na iminência de fazer uma cirurgia, que é uma coisa muito séria, tenta buscar um pouquinho, né, mais informações a respeito da medicina oriental. A gente tem muito o que fazer por você, né? Não correr esse risco de fazer uma cirurgia, não. É muito sério isso. Legal o toque. Maria Célia. Não, reunindo isso tudo, quer dizer, como ele falou, a medicina oriental, a medicina chinesa, ela visa o equilíbrio. Então é preciso ter várias coisas. E, como é a parte básica da dieta, quer dizer, tendo uma alimentação coordenada, respeitando o organismo naquilo que ele necessita, você já parte por aí, você já consegue ter um equilíbrio a partir daí. Então, uma coisa básica para todas as técnicas, para você conseguir alcançar todas as técnicas, tem que ter uma alimentação equilibrada. Se não tiver capacidade de fazer isso por conta própria, que é difícil, pode procurar orientações que tem, serviço público tem essa orientação, e no próprio instituto tem essa orientação também. Às vezes a pessoa não está doente, mas ela precisa ter um equilíbrio alimentar para ela evitar ficar doente. Então isso é importante. Obrigada. Ricardo Calmon e Antunes. Todos três. Bom, o que a gente pode tentar passar de mensagem, né, eu acho que já foi trazido por vocês, né? A grande dúvida das pessoas é qual método que é melhor para isso ou para aquilo. Na verdade, a medicina chinesa tem alguns métodos que são mais eficazes para determinados tipos de patologia. Mas o equilíbrio harmônico, e que se consegue através da somação de métodos, é muito eficaz. Nós temos, por exemplo, surgiu uma pergunta, né, sobre cursos de formação em fitoterapia. O Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro está promovendo mais uma turma, e nós anualmente promovemos cursos de formação em fitoterapia. Liguem para a produção, telefone e endereço. Diga, Ronaldo. Desculpe cortar, mas o tempo da gente esgotou. Bom, eu quero colocar ao nosso telespectador que está assegurado no sistema público de saúde a sua participação como usuário de medicina oriental, né? Então, vou deixar com a produção do programa os locais onde isso pode ser realizado, e vocês entrem em contato. Bom, então para o resto do Brasil, onde ainda não existe implantado esse sistema no serviço público, fica aqui até o nosso alerta, as autoridades de cada um, dos municípios de cada um do estado. É muito barato, gente, é só se informar e vamos resgatar, inclusive, essa tradição da nossa medicina popular aí convergindo, quem sabe,